Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio, sejam muito bem-vindos ao canal de Resenhas dos Perdidos no Tempo, onde a gente bate papo e troca ideia sobre quadrinhos, RPG e assuntos relacionados. Então se liga aí que a resenha de hoje já vai começar e a gente vai continuar aqui batendo um papo sobre Castelo Falkenstein. Quem tá ligado no movimento, quem acompanha já a gente aqui no canal, sabe que a gente está fazendo alguns vídeos sobre Castelo Falkenstein, né, pensando alguns elementos. Já falamos bastante sobre algumas regras do sistema, né, as regras básicas. Se você tá chegando agora, tá a fim de conferir esses vídeos, vou deixar aqui no card a nossa playlist exclusiva do Falkenstein. Mas hoje a gente vai falar de um tema um pouco diferente do que a gente vem tratando até agora. Não vamos falar muito de regras, vamos falar um pouquinho mais de cenário, para ser mais específico, os tipos de personagem que você pode jogar aqui em Castelo Falkenstein. E para começar, eu escolhi talvez o que seja o mais diferente e talvez o mais interessante, não sei, dos personagens possíveis, né, dos tipos de personagens possíveis em Castelo Falkenstein. Eu tô falando aqui dos dragões. Deixa eu mostrar aqui essa imagem que eu acho uma das mais bonitas do livro. E os dragões aqui no Castelo Falkenstein, eles são de fato bem diferentes do que a gente está acostumado a ver em outros jogos de fantasia. Tanto que essa imagem que eu acabei de mostrar, de um dragão mais enfurecido e tal, é a mesma coisa, ou o mesmo tipo de personagem. Por exemplo, um dragão como esse aqui, que está aqui numa tarde ensolarada, batendo um papo animado aqui na praça e tudo mais. Então, assim, o cenário de Castelo Falkenstein, eu acho ele interessante justamente porque você mistura diferentes elementos. Você tem a questão da fantasia medieval, você tem a questão da ambientação steampunk, né, o vaporpunk, com a era vitoriana, com uma tecnologia um pouco mais avançada, você mistura a questão da magia, esse entrelaçamento entre a magia e a tecnologia steampunk também gera coisas interessantes. E os dragões no Castelo Falkenstein, eles também são uma mistura um pouco disso aí. O que eu quero dizer? A origem dos dragões no cenário de Castelo Falkenstein, ela é científica. O que eu quero dizer com isso? O livro, eu acho que eu cheguei a comentar isso já em algum vídeo anterior, o livro do Castelo Falkenstein, ele vai apresentar pra gente toda a evolução desse mundo. Porque só lembrando, o Castelo Falkenstein é uma realidade parecida com a nossa era vitoriana, com alguns personagens históricos, com elementos reais do nosso mundo, mas com pequenas diferenças, ou em alguns casos, grandes diferenças, como a presença dos dragões. Mas o livro vai trazer aqui, olha, a história de um mundo alternativo. Então aqui você vai ter pontos importantes para diferenciar onde o mundo de Castelo Falkenstein se desviou do nosso, criou essa realidade alternativa, ou esse mundo de história alternativa, né? E eu vou ler um trechinho aqui, que é a primeira entrada dessa história de um mundo alternativo, que trata justamente dos dragões, para vocês começarem a ver como eles são diferentes. Olha lá. 76 milhões de anos antes de Cristo, a era dos dinossauros. Um asteroide gigantesco atinge a Terra, exterminando os dinossauros. Os Pterodracones sapiens, os dragões, já vou falar mais sobre isso, são descendentes de uma linhagem ancestral de Pterodactylus arcaica, que, com a sua habilidade de manipular magia, teriam escapado à extinção naquele momento. E deste ponto em diante, os dragões, ou seus ancestrais, conviveram com a humanidade e vieram evoluindo e se modificando ao longo desse tempo todo. Então, o que a gente tem no período atual de Falkenstein, que é ali por volta de 1870, alguma coisa assim, são dragões já, se não completamente, mas bastante adaptados ao estilo de vida humano da época, né? Claro, com as suas peculiaridades, com as suas diferenças, com as suas características especiais, e é justamente isso que a gente vai mostrar aqui um pouquinho para vocês durante esse vídeo, beleza? Então olha só, pessoal, para a gente começar a organizar aqui os nossos conhecimentos, o que é importante a gente ter em mente quando se trata dos dragões no cenário de Castelo Falkenstein? Bom, eles evoluíram, né, a partir dos dinossauros, mas de um tipo específico de dinossauro, o pterossauro ou pterodáctilo, né? Então, segundo o livro conta aqui pra gente, e as informações estão espalhadas em diversos pontos do livro básico aqui, então eu vou tentar dar uma resumida para vocês, um ramo específico desses pterodáctilos desenvolveram uma habilidade ali que o livro até tenta explicar algo relacionado a detectar correntes térmicas e tal, e esse ramo foi se especializando nisso e deu um salto, que aí o livro deixa isso meio vago, né? E passou a ser capaz de utilizar magia, de acessar aqueles fios, né, de energia atômica que a gente comentou nos vídeos anteriores sobre o sistema de magia do Falkenstein. Então, esse ramo específico de pterodáctilos, que ficou conhecido como Pterodracones sapiens, se tornou hábil em utilizar a magia, e foi através disso que eles conseguiram escapar da extinção. Repara que, segundo o livro conta aqui pra gente, os dinossauros se extinguiram de uma forma semelhante ao que aconteceu no nosso mundo, né? Caiu o meteoro lá e tal, e eles foram extintos.
Como, especificamente, os Pterodracones sapiens escaparam da extinção, o livro também não conta. Não sei se algum suplemento vai abordar isso, eu ainda não li todos os suplementos do Falkenstein, mas até agora a gente só sabe que eles escaparam e foram melhorando, refinando essa habilidade ao longo de milhões de anos, literalmente. E outra coisa que é interessante, em se tratando dos dragões, é que eles têm uma outra habilidade, que eu acho que é até comum quando a gente pensa nesse negócio de dragão, réptil e tal. Alguns outros jogos abordam isso também, que é a questão da memória ancestral. Eles têm um tipo de memória conhecida como memória racial ou memória genética, porque, segundo o livro conta aqui, é como se essa memória tivesse de fato imbuída na genética de cada um dos dragões. Isso possibilita que eles lembrem de tudo mesmo, até essa época lá do meteoro. Mas um detalhe importante, que o livro cita, mas não explicita muito, qual é o lance? Eles lembram de tudo que um ancestral direto deles tenha visto. Ou seja, eles não lembram de tudo que todos os dragões viram ou experienciaram. Não, eles têm essa memória ligada à ancestralidade deles. Então, tudo que os ancestrais deles viram, eles também viram e lembram, né, de alguma forma. E é por isso também, e isso eu achei muito interessante, porque dá uma modificada na imagem padrão que a gente tem dos dragões. É por isso, por essa questão da memória também, que eles se tornaram colecionadores. Eles têm uma compulsão por colecionar. E ao contrário do que a gente vê também em outros jogos, não é só dinheiro, não é só ouro. Eles são colecionadores compulsivos do que você achar mais interessante. Então o livro dá alguns exemplos aqui de dragões que colecionam relógios, que colecionam uniformes antigos, que colecionam, sei lá, vinhos, né? Então, por que tem isso? Além de ser uma compulsão dos dragões, é uma forma deles entrarem em contato com essa memória. Eu vou ler um trechinho aqui para vocês, que acho que fica mais fácil para vocês entenderem. Olha só. A coleção, isso aqui é um dragão falando. A coleção é uma maneira de mantermos contato palpável com algo que se encontra na memória. Se nossos antepassados um dia seguraram a coisa, lembramos-nos da sensação tátil. Mas, se também a seguramos, conseguimos realmente lembrar como era. Portanto, os dragões juntam tesouros, mas não por ganância. Olha aí. Eles colecionam coisas porque essa é uma maneira de manter contato com a memória racial que os une. Achei uma mudança interessante de perspectiva, né, daquela imagem padrão que a gente tem do dragão, dá um diferencial bacana, porque assim, o Falkenstein, ele é um jogo mais voltado para essa questão da interpretação, né? Você vai ter, claro, o combate, mas o combate não é o forte do jogo, não é o elemento principal do jogo, ou o sistema todo não é voltado especificamente para o combate. Até em relação a isso, a gente vai falar um pouquinho mais na frente nesse vídeo ainda, sobre algumas características de jogo dos dragões que também são bem diferentes, porque a gente tem aquela ideia do dragão como aquela máquina de combate imbatível e tudo mais. Aqui no Castelo Falkenstein, eles têm uma pegada um pouquinho diferente. Olha só, aqui numa outra parte do livro, ele traz mais algumas informações sobre os dragões. Olha, a propósito de dragões, ele vai tratar aqui de algumas coisas. Eu acho interessante a gente mencionar aqui, por exemplo, os dragões, eles têm, além dessa habilidade de lembrar de tudo, eles também são exímios usuários de magia. Tá? O livro fala aqui diversas vezes, eles têm conhecimento de todos, simplesmente todos os feitiços que existem aqui no universo de Castelo Falkenstein, porque eles tiveram milhões de anos para aprender e eles dificilmente esquecem alguma coisa, né? Mas eles, claro, vão ter algumas limitações. Mas basicamente, eles também não curtem muito utilizar magia, a pegada deles é um pouco diferente. A gente vai comentar um pouquinho mais de sistema disso mais na frente, mas via de regra, eles geralmente utilizam feitos mágicos para mudar de forma, para voar ou alguma coisa assim. A baforada de dragão que eles têm é uma habilidade mágica, vamos colocar dessa forma, mas é uma coisa inata deles. A gente também vai comentar um pouco mais sobre isso lá na frente. Mas eu queria destacar assim, essa questão da metamorfose, porque eles geralmente utilizam isso para interagir com a sociedade humana. Tá? O livro coloca um pouco isso, né? Ao longo desses milênios todos, desses milhares de anos, eles primeiro se escondiam dos humanos, depois eles começaram a interagir aqui e ali, disfarçados, e hoje em dia, no momento que a gente está na sociedade da Nova Europa, eles conseguem abertamente aparecer como dragões, conforme eu mostrei aqui nas imagens para vocês, e interagir com a sociedade. Mas ainda assim, eles preferem assumir a forma humana para fazer isso. Tanto para interagir, como também para fazer a corte e encontrar uma maneira de procriar. Né? O livro até ele vai trazer um trechinho aqui sobre essa questão da reprodução dos dragões e a vida em família. Só lembrando aqui que, muito embora o livro diga que elas são ainda mais raras que os dragões, existem dragões femininas. Né? Então, vamos lá, deixa eu ler um trechinho aqui para vocês, olha só. Quando se reproduzem, os dragões invariavelmente escolhem as fêmeas mais atraentes nas cercanias, sejam humanas ou dragontinas, e o inverso também. Suas amadas são cortejadas, colocadas em ambientes extravagantes com sua prole e cobertas de ouro até os filhotes chegarem à sua maturidade, por volta dos 10 anos de idade. Aí,
o pai leva os filhos embora para lhes ensinar a viver como híbridos de dragões e humanos. Não existe o conceito de casamento na sociedade dragontina. Não é incomum para um dragão solitário ter várias famílias espalhadas por todo o continente. As fêmeas dos dragões, por outro lado, por serem mais raras que os machos, têm inúmeras opções de possíveis consortes. Quando o período de corte termina, elas também se retiram para seus covis, onde criam a prole até o pai retornar. Ou seja, eles têm esse ritual, vamos colocar dessa maneira, né? E é um diferencial também, porque a gente vê isso em outros jogos de fantasia medieval, mas eu acho que o Castelo Falkenstein ele consegue dar um toque diferenciado. E só uma última informação em relação a isso. Apesar dos dragões conseguirem assumir uma forma humana, eles não conseguem disfarçar completamente a sua natureza. O que eu quero dizer com isso? Um dragão transformado em humano, ele vai ser muito alto. O livro fala que em pelo menos 2 metros de altura, vai ter uma compleição esbelta, esguia, e vai ter os olhos com pupilas de gato, né? Aquele meio cortado assim. Então, isso são formas de você reconhecer um dragão em sua forma humana. Então, eles não conseguem, de fato, passar completamente despercebidos. Mais pra frente aqui no livro, já na parte que trata mais de regras e sistema, a gente vai ter aqui, olha, uma página dedicada a personagens dragontinas, ou seja, se tiver alguém no seu grupo que queira jogar com um dragão, como proceder? Primeiro, como o livro fala aqui desde o início, dragões são criaturas raras, extremamente raras. Ou seja, não é porque o jogador quer jogar com o dragão que ele automaticamente vai conseguir isso. Ou ele faz aquela famosa Master Application e joga um migué aqui, que seja um migué convincente o suficiente para que o mestre permita, né, uma boa história, uma boa justificativa, para que tenha um dragão ali no grupo, para que aquela pessoa consiga, né, um personagem dragão. Ou se você quiser deixar ao cargo da sorte, o livro traz uma regra opcional aqui, que você pega o baralho, embaralha ali direitinho e o cara puxa uma carta. Se for um 2 de qualquer naipe, ele consegue jogar com o personagem dragão. Se não for, a sorte já decidiu, crie outro personagem, não crie caso. Enfim, mas assim, falando de alguns aspectos relacionados aos dragões enquanto personagem de jogo, muitas das coisas dos dragões, muitas das características, das habilidades dos dragões vão ser relacionadas à questão da compleição física, né? O dano, a força, mas assim, como eu falei, ao contrário do que você pode estar imaginando, o dragão no Castelo Falkenstein não é aquela máquina de combate. Um exemplo simples é a vitalidade dele. A vitalidade dele não é absurdamente maior do que a de um humano comum. Você vai pegar a vitalidade normal, vai calcular de acordo com as regras aqui do sistema e somar mais 2 pontos. E é isso a vitalidade do dragão. Claro, ele ainda é, nesse cenário, nesse sistema, um personagem extremamente poderoso comparado aos outros, tá? Mas não é aquela coisa absurda que a gente vê em outros jogos de fantasia. Vou dar aqui alguns exemplos para vocês terem uma noção de como é que funcionam os dragões no jogo. Olha só, tava falando aqui de força, compleição física e tal. Então, o livro vai trazer aqui uma tabela, tá? Pra gente ter uma orientação básica, para ter uma ideia em relação a isso. Então, olha lá. Um dragão que tem uma compleição física fraca ou média, ele ainda é capaz de quebrar uma viga de madeira, carregar 50 quilos e realizar um ataque animal grande. Eu vou falar disso daqui a pouco. Porque quando você está na forma dragontina, os dragões eles atacam como animais. Então tem uma tabela em relação a isso, tá? Excelente, só para vocês terem a comparação. Não, extraordinário, que é o mais elevado, o máximo que ele pode alcançar. O extraordinário, ele vai ser capaz de carregar 125 quilos e ele vai vergar, não é partir, tá? Vergar barras de aço. E ele vai atacar como um animal gigantesco. Então, para vocês terem uma noção de que o personagem dragontino no Falkenstein, ele é poderoso, mas ele não é aloprado, ele não é imbatível, tá? Outras características que eu acho interessante da gente comentar aqui. Por exemplo, eu disse que ele é capaz de mudar de forma, que ele pode assumir uma forma humana e tal. Sim, ele pode, mas essa transformação leva 1 minuto. Seja de dragão para humano, de humano para dragão. Então isso numa situação de emergência, numa situação de combate, já é um diferencial, já é um limitador, vamos colocar dessa maneira. Fora isso, essa transformação, ela é extenuante para o dragão. Então ele só consegue fazer isso 3 vezes por dia, tá? Mais do que isso ele não consegue, ou seja, você não vai ficar alternando de forma toda hora ali só para fazer graça. O livro também coloca esse limitador. Quando o dragão está na forma humana, ele perde várias características, tá? Ele não vai ter a força, não vai ter o tamanho, não vai ter a blindagem natural que ele tem, não vai ter os ataques, por exemplo, de baforada, não tem isso na forma humana, mas ele continua com a habilidade de lançar feitiços. Então, bacana, você pode pensar, porque os dragões conhecem todos os feitiços disponíveis em Castelo Falkenstein, correto?
corretíssimo, mas também tem um detalhe, não é bem assim. Ele conhece todos, ele pode lançar todos, mas para não ficar uma coisa muito aloprada, o dragão ele tem uma limitação, seja na forma humana, seja na forma dragontina. Ele pode lançar qualquer feitiço, mas ele só pode acumular no máximo 5 cartas para conseguir bater a dificuldade do feitiço. A gente já comentou as regras básicas de magia, tá? Então eu vou partir do princípio que vocês lembram mais ou menos. Eu não posso comprar cartas indefinidamente até eu conseguir o nível de energia atômica necessário para o feitiço. Porque lembra também, cada carta que eu puxo em tempo de jogo significa 2 minutos. Então o dragão tem essa limitação. Ele consegue puxar no máximo 5 cartas, ou seja, 10 minutos de jogo ali, mais ou menos. Se ele não conseguir fazer o feitiço, ele não conseguir bater a dificuldade depois de puxar essas 5 cartas, ele simplesmente desfaz o feitiço sem lançá-lo, mas também não tem os efeitos negativos que a magia normalmente apresenta para os magos. Então ele tem, por um lado, a vantagem de conhecer todos os feitiços possíveis, mas ele tem um limitador de, se ele não conseguir lançar esse feitiço puxando no máximo 5 cartas, ele desiste e também não consegue levar o feitiço à frente. E para ir encaminhando já para o final, só mais alguns exemplos das características dos dragões para vocês realmente perceberem que eles não são aloprados. Olha só, falei que o dragão tem blindagem, então olha aqui, tem uma tabela para isso. Se a compleição física do dragão for fraca ou média, a blindagem dele previne nada de dano, tá? E vai dar o tamanho dele. Ele vai ter uma envergadura de 3 metros e um comprimento peso de 1,80 m por 50 kg. Um dragão fraco para os padrões, né? E o máximo que ele pode alcançar, uma compleição física extraordinária, ele vai ter uma envergadura de 15 metros, um comprimento de 7 metros, um peso de até 200 kg e a blindagem dele vai reter 4 pontos de dano, que não é nada absurdo, né? Então, só para vocês de fato perceberem que o dragão, ele é diferenciado em Castelo Falkenstein. E aqui, olha, a baforada de fogo, que todo mundo deve estar esperando, né? Então, olha só, a baforada de fogo, como eu disse, ela é uma habilidade inata do dragão. Eu vou ler aqui um trechinho para vocês para entender como é que funciona. Olha só. Já que o hálito de fogo é um feitiço nato produzido pela magia intrínseca do dragão, não é possível acumular poder para lançá-lo. Ou seja, ele não precisa puxar cartas para isso. Ao invés, cada baforada custa ao dragão 2 pontos de vitalidade, que ele acabará recuperando com a razão de 2 pontos por dia. O feitiço Hálito de Fogo tem os limites a seguir. O dragão precisa enxergar o alvo. E 2, o dragão precisa estar alinhado com a cabeça. O alvo, melhor dizendo, precisa estar alinhado com a cabeça do dragão, ou seja, uma linha reta. A baforada do dragão não faz curva, tá? Espertão. Enfim. E aqui a gente vai ter também, mais à frente do livro, uma tabela para indicar aqui qual é o alcance e os ferimentos da baforada de dragão. Olha, a gente vai ter aqui uma tabelinha explicando tudo isso. Ou seja, um dragão com uma complexão física fraca, que é o mínimo, vai ter um alcance de 9 metros e a quantidade de dano vai depender do sucesso, ou seja, você vai ter aquela questão do ferimento parcial, completo e decisivo que a gente já comentou também. Então ele vai dar entre 4 e 6 de dano, tá? O dragão com a complexão física extraordinária, o máximo, ele vai ter um alcance de 54 metros em linha reta, tá? E vai causar ferimentos que podem variar entre 9 e 11. Isso aqui é suficiente para matar um personagem mais fraco em Castelo Falkenstein. Ou seja, por mais que ele não seja uma máquina de matar aloprada, como em outros cenários, os dragões são sim personagens poderosos. Só que, pela própria história dele, pela própria maneira como eles foram construídos aqui no universo de Falkenstein, eles não são criaturas extremamente propensas ao combate, a não ser que você vá lá e encha o saco do dragão até que ele resolva dar uma baforada na sua cara, né? Mas enfim, basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado, né? Que tenham assistido o vídeo até aqui, tenham curtido mais ou menos como é que funciona aí os dragões. Deixa aí o seu like, seu dislike, seu comentário, o que vocês acharam disso tudo, que é muito importante pra gente continuar trocando ideias. E a gente se encontra na próxima resenha.